Quero começar falando de ficha limpa, então, com a Marília Ribeiro, que está lá em Brasília e vai trazer os detalhes para a gente agora. Opa, esta não é a Marília, tá bem diferente, bem. Vamos com a... E esta é a Marília. Marília, fala aí para a gente, então, quais foram os principais pontos, mudanças e de que maneira que essa discussão aconteceu. Seja muito bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. Essa discussão aconteceu lá na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal na manhã desta quarta-feira e eles aprovaram esse texto, né, que ele acaba sendo um braço daquela mini reforma eleitoral. O projeto, ele propõe que o prazo de inelegibilidade continue sendo de 8 anos, mas que ele passe a ser contado a partir da sentença do político e tenha como limite 12 anos de inelegibilidade. Hoje, como é que funciona? São esses 8 anos, mas ele começa a contar a partir que o político já cumpriu a sua sentença. Por exemplo, tem um político que foi condenado a 5 anos e aí ele cumpriu esses 5 anos. Após esse cumprimento de pena, ele ainda tem mais 8 anos a ser cumprido por conta dessa inelegibilidade, né? Ele cumpre os 5 anos da sentença, mas os 8 anos são de inelegibilidade, totalizando aí 13 anos. Para alguns congressistas, esse é um prazo desproporcional. Com o projeto, o período de inelegibilidade ele passa a ser único de 8 anos, mas com limite de 12 anos. E após essa aprovação, o relator do texto, o senador Everton, ressaltou que o projeto corrige uma distorção e que para ser candidato tem que ser ficha limpa. E nós separamos esse trecho para ouvir agora. Esse projeto que acabou de ser aprovado, ele é um projeto que você corrige uma pequena distorção de um projeto que nós aprovamos, chamado Lei da Ficha Limpa, lá atrás. Inclusive o Marlon Reis, que é ex-juiz e hoje está na advocacia, é lá do Maranhão e mora no Tocantins, lutou, foi o protagonista desse projeto e todos nós estivemos aqui apoiando ele e todos somos submetidos a ele. Tanto que para você estar aqui no mandato, para ser candidato, você tem que ser ficha limpa. Evandro, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, elogiou essa aprovação do texto e também nós separamos esse trecho para ouvir agora. Nós não temos poucos casos concretos no Brasil de que uma pessoa fica 10, 20, 30 anos condenada sem poder ainda exercer a atividade parlamentar, a atividade política. E isso talvez esteja tirando da política muitos homens e mulheres que gostariam de colaborar. Se houve algum equívoco, alguma má interpretação da legislação que levou àquela condenação, é natural que se tenha um prazo razoável para que essa pessoa possa cumprir essa pena e não um prazo indeterminado, sem ter data para conclusão, para que essa pessoa possa pagar a sua pena dentro da razoabilidade do processo judiciário no Brasil. Evandro, além dessa mudança, né, na inelegibilidade, o texto aprovado também ele aumenta o prazo para que agentes públicos se desculpabilizem dos cargos para disputar o pleito, que atualmente é de 4 meses, com o projeto passa a ser de 6 meses. Agora, o texto seguirá para análise do plenário do Senado e, se aprovado, ele vai ser sancionado pelo presidente e as regras só serão válidas após 1 ano dessa sanção. Lembrando que antes os parlamentares tinham muita pressa, né, para que esse texto fosse aprovado para garantir já para as eleições municipais deste ano. Mas no caso não vai acontecer, ela vai ficar válida mesmo só após a sanção presidencial, isso após 1 ano, viu, Evandro? Obrigado pelas informações, Marília. Ótimo trabalho para você. A gente vai conversar mais ainda ao longo dessa edição. Eu queria rodar novamente aí a fala de Davi Alcolumbre, até o trecho em que ele menciona quando a pessoa faz uma interpretação errônea da Constituição que a leva a cometer um crime. Vamos lá, roda para mim de novo. Nós não temos poucos casos concretos no Brasil de que uma pessoa fica 10, 20, 30 anos condenada sem poder ainda exercer a atividade parlamentar, a atividade política. E isso talvez esteja tirando da política muitos homens e mulheres que gostariam de colaborar. Se houve
algum equívoco, alguma má interpretação da legislação que levou àquela condenação, é natural que se tenha um prazo razoável para que essa pessoa possa cumprir essa pena. Ok, gente, é isso aí. Se houve algum equívoco, se houve alguma má interpretação da legislação, a pessoa vai lá e comete um crime, e aí ela é condenada por esse crime, ela fica inelegível por esse crime, e aí ela cometeu um equívoco. Ela falou, deixa eu ver, eu acho que a legislação não está muito clara aqui, eu acho que eu vou cometer esse crimezinho aqui. Ah, cometi esse crime, era crime mesmo, deu ruim, hein? Zé Maria Trindade, seja muito bem-vindo. Pois é, a alma parlamentar aqui que considera o mandato como uma extensão do seu corpo, né? Muito boa tarde a todos. Olha só, nesse caso aí, nós temos que entender que a Lei Ficha Limpa foi imposta ao Congresso Nacional. É daquelas leis, assim, que desceram de fórceps, de goela abaixo. Os deputados e senadores não queriam absolutamente aprovar uma lei de ficha limpa. Imagina. Mas aí houve até citação do Marlon Reis, que é um juiz competente, né? Ele pegou isso aí com apoio da OAB, da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? E várias entidades, recolheu milhões de assinaturas pelo país e chegou no Congresso Nacional, temos que aprovar isso aqui. E veja bem que na interpretação isso passou por todas as instâncias jurídicas, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, e aplicou de forma retroativa. O entendimento é de que a elegibilidade não é um direito adquirido. A elegibilidade é uma condição. Olha que diferença de interpretação jurídica que o próprio Supremo deu. Então, aplicou de forma retroativa, mas há mesmo incongruências, inconsistências, o que, traduzindo as palavras aí do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, é o seguinte: no Brasil não há nenhuma pena eterna. Então, há que se cometer o crime, é aquela história do Dostoiévski de crime e castigo. O crime com determinado castigo, é assim. E casos aí, o seguinte, a Lei Ficha Limpa manda que a pessoa fique inelegível 8 anos depois do cumprimento da pena. Só que a inelegibilidade começa depois de uma condenação em segunda instância, fala de colegiado, né? Pode ser, inclusive, uma confederação, alguma condenação colegiada, né? Então, a partir da condenação colegiada, ele já fica inelegível. Se houver demora no julgamento, ele fica durante muito tempo. Se não julgar nunca, ele fica eternamente inelegível a partir da condenação em segunda instância. E a lei fala que 8 anos depois da condenação, e começando a partir da condenação em segunda instância, pode ser que lá no final ele seja condenado a 8 anos, houve 8 anos de julgamento do processo, ele fica 16. Então, resumindo muito, é isso aí. Eu acho muito pouco. E neste caso, absolutamente neste caso, eu acho que devia sim ser uma condenação eterna, porque não se trata de privação de direitos individuais ou de direito à vida, à liberdade, nada disso, apenas uma condição de elegibilidade. Se a pessoa foi condenada, né, por roubo, ele deveria ficar fora da política, sem prazo. Exatamente, Zé. Eu quero até reforçar esses pontos que foram trazidos pelos aí para Marília. Nós preparamos uma ilustração para que você entenda, então, quais são as alterações feitas a partir da votação que aconteceu ali no Senado. Uma redução na duração de inelegibilidade ao antecipar a contagem. Por que a gente coloca ao antecipar a contagem? Porque o prazo, ele continua o mesmo. São 8 anos de inelegibilidade. Mas como funciona hoje, antes da votação aqui do Senado? Hoje a pessoa ela precisa cumprir a pena e aí ela cumpre os 8 anos de inelegibilidade. O que o Senado definiu? Que essa inelegibilidade começa a contar a partir do momento da condenação. Ou seja, ela é condenada, ela cumpre a pena, tudo isso já vai contando. Quando ela acaba de cumprir a pena, há também só um resquício, provavelmente, de inelegibilidade que ela precise cumprir. E aí ela pode concorrer novamente a um processo eleitoral. O teto de 12 anos para o período de inelegibilidade, ou seja, se ela tiver mais de um processo, mais de uma condenação, o máximo que ela pode chegar de inelegibilidade são 12 anos. Comprovação de dolo quando o político comete atos de improbidade. Então é preciso haver ali a comprovação de que ele quis fazer aquilo, que ele fez sabendo que era um crime, que ele cometeu já com a intenção, de fato, de se corromper, de provocar alguma irregularidade.
e ampliação de 4 para 6 meses o período de desincompatibilização de candidatos. Ou seja, antes eles tinham 4 meses para sair das corporações, como o Ministério Público, polícias, etc., para poder concorrer, para poder se candidatar. Agora esse prazo, então, aumenta para 6 meses para que eles possam, então, concorrer a um pleito eleitoral. O que você achou de tudo isso, Piperno, e principalmente da explicação de Davi Alcolumbre de que é uma maneira de fazer justiça diante de pessoas que talvez interpretem de maneira errada a Constituição? Eu fiquei muito feliz, aqui aliviado, para usar uma palavra mais adequada, com a preocupação de Davi Alcolumbre com homens e mulheres condenados a 10, 20 anos, mas que queiram colaborar de alguma forma, né? Eu fico, assim, feliz com a colaboração que essas pessoas ainda podem fornecer, mas é verdade, puxa vida, como ele é a alma generosa, assessoria, né, Piperno? Oi? Prestar assessoria. Claro, você veja, eu assim, a generosidade dele, mas olha, é de deixar constrangido alguém assim como o Papa Francisco, talvez. É um negócio impressionante. Olha, é claro que é uma explicação, de uma justificativa de um político, um político demagogo, vamos falar, enfim, o português claro, né? Porque, veja, se o sujeito ficou preso 10, 20 anos e tal, e acabou de cumprir a pena dele, ótimo para ele e tal, pagou as suas dívidas lá com a sociedade, mas certamente a sociedade não quer esse tipo de colaboração, ou ela pode encontrar colaborações melhores aí no mercado político, né? De qualquer forma, veja, eu acho que tem algumas coisas positivas, retornando, por exemplo, para 6 meses o prazo de desincompatibilização, já foi assim no passado, acabou sendo reduzido. Eu acho importante, né, que alguém que tenha exercido um mandato, uma função, imagina, por exemplo, um secretário de Estado que queira ser candidato a deputado, se ele fica até esse período tão próximo de apenas 4 meses para eleição, é claro que ele pode criar mecanismos, artifícios para levar alguma vantagem. Então, é importante sim que esse prazo seja ampliado. De qualquer forma, no caso da inelegibilidade, eu vejo de uma outra forma. Então, peguemos, por exemplo, um caso como foi o do presidente Bolsonaro agora. Ele foi condenado por uma prática considerada ilegal. Eu não vou aqui questionar o mérito da ação, mas não foi naquele momento, naquele processo, não foi, por exemplo, algo que versasse sobre desvio de fundos públicos. Foi por conta de uma prática. Muito bem. Então, eu acho que nesses casos, a lei deveria contar a partir do momento em que o ilícito, a prática ilícita foi identificada. Ou que sejam 8 anos, perfeito. Então, 8 anos a partir daquele momento. Me parece algo muito mais razoável. Por quê? Porque imagina se realmente esse processo ele tiver uma longa duração, demora muito tempo para ser julgado, 3 anos depois, vai. Então, às vezes, o acusado, ele acaba recebendo uma punição indireta, uma punição adicional indireta. Ou seja, ele vai receber a pena que compete àquele caso, até aí é justo, mas aquele período em que ele já ficou respondendo ao processo. Então, aí eu acho que a lei poderia ser aprimorada. Fala, Gani. Vamos lá, Evandro. Pode fazer uma gentileza, por favor? Claro. Os 4 pontos aqui para... Podemos, claro. Seu pedido é uma ordem. Muito obrigado. Vamos Olha colocar só, aqui no nosso telão. A redução da duração da inelegibilidade eu acho razoável e explico por quê. Tá? Uma pessoa, quando ela é condenada e é presa, por exemplo, a partir do momento que ela saiu da prisão, ela pode voltar ao trabalho. Da mesma maneira, ela pode voltar à atividade política. Veja que voltar à atividade política não garante ela ser eleita. A mancha na sua reputação, na sua carreira, está lá. Cabe ao eleitor fazer as melhores escolhas. Até porque, se a gente olhar o exemplo dos Estados Unidos, nem acho que seja o melhor exemplo, mas lá é possível você ser presidente, concorrer a uma eleição, mesmo com uma condenação. Eu acho a lei da ficha limpa muito boa em tempos de normalidade democrática. Agora,
Qual é o meu receio? É quando a lei da ficha limpa vale para um e não vale para outro. E aí eu tenho exemplos na sociedade brasileira. Você tem o caso de Jair Bolsonaro, que se tornou inelegível por 8 anos, como bem colocou aqui o Piperno, e também não vou entrar aqui no mérito, por algo menor, né? Não houve corrupção, uso de desvio público de recursos. Muito bem. Por outro lado, houve corrupção pesada, a maior da história, muitos políticos envolvidos com corrupção do Petrolão. A corrupção de fato existiu e numa decisão, na canetada da Suprema Corte, os processos foram anulados e de repente a ficha limpa caiu por terra. Me parece que há uma desproporcionalidade, fala Zé. Deltan Dallagnol também é um caso esquisito, diferente. Exatamente. Porque a lei ficha limpa fala que quando você renuncia para fugir de um processo, você recebe a inelegibilidade. O Deltan nem foi julgado, nem foi condenado e ficou inelegível e, pior, ele chegou a assumir, recebeu a diplomação e tudo e caiu pela ficha limpa. Perfeito, ótimo exemplo, né? Somando aí ao exemplo de Jair Bolsonaro. Então, a gente percebe um rigor da ficha limpa para um caso, para um lado, e não há o mesmo rigor para o outro lado. Então, é muito boa a lei da ficha limpa desde que haja isonomia. Em relação ao teto de 12 anos para o período de inelegibilidade, Evandro, não me parece razoável. Da mesma maneira, no processo criminal, né, que vão somando as penas, ora, também deveria ter o mesmo tipo de regra. Comprovação de dolo quando o político comete atos de improbidade. Quer dizer, você tem que conhecer o mínimo da lei eleitoral, certo? Isso daí não faz o menor cabimento. Eu cometi um crime, mas não sabia que eu estava cometendo um crime. Então, essa terceira aí não tem pé nem cabeça. Ampliação de... Oi? Fala, Zé. Desculpe ficar te interrompendo, não, mas senhor, eu acompanho... Zé, eu te adoro. Você pode me interromper quantas vezes você quiser. Mentira. Não é toda vez que quiser, não. Mas pode de vez em quando. Estou te explicando a lei porque acompanhei o debate. Isso é porque havia condenações quando é chamado erro formal. O erro formal é quando, por exemplo, assim, absurdamente falando, mas existe a condenação. A publicação de um edital tem que ter uma assinatura do lado superior direito. Aí o prefeito escreve, assina do lado superior esquerdo ou do lado inferior. E aí o Tribunal de Contas condena porque foi um erro. Aí é considerado erro formal, quer dizer, ele não roubou, mas errou. Então, o objetivo da lei foi para tirar disso aí as pessoas que cometem este tipo de crime. Mas não devemos nos assustar se a coisa aumentar para esse lado que você está falando, entendeu? Exatamente. O erro a gente sabe como... É o que não tem dolo, mas é erro. A gente sabe como as formalidades jurídicas aqui se sobrepõem à essência, né? Essas brechas, daqui a pouco é uma corrupção sistêmica. Não tive intenção, foi sem querer, foi aleatório, né? A gente sabe como essas coisas funcionam no Brasil. E por último, ampliação de 4 para 6 meses o período de desincompatibilização de candidatos. Concordo aqui com o Piperno, me parece também bastante razoável.